Boa noite, mulheres, mães, sejam todas bem-vindas a esse nosso terceiro encontro. Quem puder ativar a câmera pode ativar, quem não puder também tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse nosso terceiro encontro. Foi uma jornada, né, que viemos percorrendo e na aula de hoje, né, nós vamos falar sobre os filhos. Lembrando, né, na nossa primeira aula, nós olhamos para a nossa dificuldade, né, na maternagem, das nossas emoções, da importância de cada uma de nós olhar para si e cuidar, né, de você, das suas emoções, da tua criança interior que vive aí dentro. Aí no nosso segundo encontro, nós falamos sobre a importância de um relacionamento saudável, o que é um relacionamento de casal saudável, e a importância do pai dos filhos, né? E o respeito que nós devemos ter com essa figura. O que está por trás dos comportamentos difíceis, desafiadores dos nossos filhos. E aí, para começarmos a nossa aula, eu vou convidar vocês a pensarem nessas perguntas. Para que você teve filhos? Traz uma reflexão, pensa, talvez algo que você nunca se questionou, talvez já se questionou, mas para que você teve filhos? E aí, a segunda pergunta que eu trago é: o que os filhos vêm nos ensinar? O que será que o seu filho, a tua filha, veio te ensinar? O que você aprendeu, aprende ou ainda tem a aprender com esse filho, com essa filha? E a terceira pergunta é: para onde olhar diante das dificuldades dos seus filhos? Para onde eu olho? Olha, meu filho tem um comportamento difícil, é desafiador. Para onde que eu olho? Já tentei diversas maneiras, já tentei educação parental, é, uma forma, uma abordagem mais respeitosa, mas ainda está difícil, ainda ele continua, persiste nesses sintomas, nesses comportamentos. Então, nós vamos conversar hoje e ao fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham no teu coração a resposta para essas perguntas. E aí, então, gostaria de começar fazendo uma analogia. Gostaria que vocês pensassem, né? Quando vocês veem uma árvore na rua, num parque, qualquer lugar, o que vocês veem dessa árvore? O que é possível ver? É possível a parte visível dessa árvore. É ali, os troncos, os ramos, as folhas, os frutos, né? Essa é a parte visível. E a parte invisível dessa árvore? O que é? São as raízes, certo? Não é porque nós não vemos a raiz da árvore, né? Ela está ali invisível nos nossos olhos, que quer dizer que não existe raiz, até mesmo porque se não tem raiz, não tem árvore, né? A árvore ela só cresce, só é possível permanecer em pé porque existem raízes, e muitas das vezes essas raízes são maiores até do que a própria árvore, a parte visível, né, que a gente consegue ver, porque a árvore ela é um todo, né, a parte invisível e visível. Então nós vamos fazer essa analogia para nós, para o nosso corpo, para o corpo dos nossos filhos, falando das dificuldades dos comportamentos deles. E aí, o que é visível, o que é invisível, então, nesse filho? Então, é possível, o que é visível? Nós vemos, né, a infância, aquele bebezinho, criança, depois a adolescência, a vida adulta, né? Isso é possível ver. Agora, o que é invisível? O que a gente não vê que aconteceu, mas que também faz parte desse ser humano? É o nascimento, é a gestação, é a concepção desse ser. E que gerou informações nesse momento. Há muitos anos atrás achavam, né, que o bebezinho era uma folha em branca, que ele nascia sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento, sem nenhum sentimento, nem nada. Mas cada vez mais os estudos têm mostrado que não, que os bebês nascem sim com muita informação, já com emoções, com sentimentos, com entendimentos da vida, com comportamentos. Por isso que existem bebês diferentes do outro. Tem bebê que chora demais, tem bebê que dorme a noite inteira, tem bebê que não dorme, não consegue descansar. Cada um tem um padrão, cada um
age de uma forma. Então, por quê? Porque foram informações que esse bebê recebeu, percebeu da vida, e então começa, quando nasce ali, que é quando nossos olhos, né, conseguem começar a ver, a gente começa a ver certos comportamentos. E aí, nesse invisível, para a gente compreender o que está por trás das dificuldades dos filhos. Eu fiz uma especialização em psicologia pré e perinatal. Mas o que é isso? Então, esse estudo, né, esse entendimento é de que tudo que foi vivido dentro, né, do útero, desde o momento da concepção daquele ser, tudo que foi vivido fica profundamente registrado nas memórias inconscientes e celulares, regendo os comportamentos e sentimentos desde bebês até a vida adulta, numa eterna repetição dos eventos mais marcantes da vida intrauterina. Então imagina, né, aquele serzinho, são células primeiro, né, começam a se multiplicar e aquele serzinho tão pequenininho, o que é comprovado já, esse estudo da psicologia pré-perinatal existe há décadas, né, tem muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, esses estudos existem há muito mais anos, existem congressos até sobre isso, e é bem difundida esse entendimento. E o que explica, né? Que esse serzinho, imagina só, um ser tão pequenininho, ele está ali com aquele cordão conectado na mãe. Ele está sentindo, recebendo tudo aquilo que a mãe passa, que a mãe sente, todas as coisas que a mãe vivencia durante aqueles 9 meses, aquele serzinho está recebendo, todas aquelas emoções, felicidade, tristeza, nervosismo, estresse, tranquilidade. Então, imagina, durante 9 meses, o que não acontece na vida de um adulto, né? Acontece muita coisa. E aquele serzinho tão pequenininho está recebendo aquela carga, tudo aquilo, e já tendo entendimentos da vida. Então, tudo tem uma origem. E o período dentro do útero, ele forma toda a estrutura da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Mas como assim? Até do idoso? Porque nós fomos formados dentro do útero da nossa mãe. E lá dentro foi formado tudo. Foi formada nossa pele, nosso cérebro, nossos neurônios, os nossos órgãos. Tudo começou lá. Nós desenvolvemos lá. E quando nascemos já tínhamos, né, tudo isso aqui. E é esse mesmo corpo que vai nos guiar para a vida toda, né? Até o último dia da nossa vida aqui. Esse corpo que nos guia. Então, esse corpo já possui registros desde aquele momento, do momento que nós começamos a ser formados. Então, a mãe, ela materializa dentro dela um ser humano completo. É o corpo, é a mente, são as emoções e a alma, né? Alma, espírito, chame como você acha, identifica melhor, né? Mas tudo aquilo que compõe o ser humano, né? É construído dentro ali do útero de uma mãe. Então, tudo que a mãe vive, que a mãe pensa, que a mãe sente, o bebê está ali entrelaçado com a mãe, sentindo, recebendo toda aquela informação. E aí também tem as memórias celulares, né? Então, o corpo, ele registra tudo, ele sabe de tudo, tudo é memória no corpo. A sua mente racional pode não se lembrar, mas o seu corpo sabe. E está tudo aqui registrado desde o momento da nossa fecundação. É incrível. Quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei assim, ó, gente, como assim? E realmente, a gente vai fazendo os exercícios e você vai percebendo no seu corpo como ele tem registros desde o momento da concepção. E é por isso que nós temos comportamentos hoje em dia que são incontroláveis às vezes. Existem certas situações na tua vida, quero que você pense na tua vida, né? Que você às vezes se descontrola, que você não consegue se controlar e você depois pensa, puxa vida, por que eu não consegui? Olha, eu me descontrolei, eu não consegui seguir a dieta, não consegui manter a calma, briguei ali com o meu marido ou com alguém do trabalho. Então, tudo isso são memórias que já estão ali desde o momento da tua formação e acontecem coisas na tua vida que são como gatilhos, e daí você vai lá, pum, e faz. Quando vê, já fez, e não entende de onde veio esse sentimento, essa sensação, tá tudo ali registrado. E aí eu quero só ler um pedaço desse livro, chama O Bebê do Amanhã. Um dos escritores é o Thomas Verne. Thomas Verne é um dos estudiosos grandes da psicologia pré e perinatal, né? E aí aqui nesse livro, num pedacinho, ele fala assim,
o grande peso da evidência científica que surgiu durante a última década, existe uma reavaliação das faculdades mentais e emocionais das crianças por nascer. Acordadas ou dormindo, os estudos mostram que elas estão constantemente sintonizadas com todo e qualquer ato, pensamento e sentimento da mãe. Desde o momento da concepção e experiência no útero, modela o cérebro e constrói os alicerces da personalidade, do temperamento emocional e da capacidade de pensar. Então, olha só que incrível, né? São estudos e mais estudos que tem aqui mostrando que foram feitos em fetos, em bebês, e observaram isso, que a criança ali na barriga da mãe já desenvolve tudo isso. É o alicerce, né, da vida toda acontece ali, dentro da barriga da mãe. Então, tanto a personalidade, temperamento emocional, quanto a capacidade de pensar também. Então, imagina, né? Tem bebês, crianças pequenininhas ainda que você observa que tem um comportamento totalmente diferente do outro. Às vezes, principalmente quem tem 2 filhos, 3 filhos, a mãe consegue observar muito, perceber muito isso, né? Ou se tem primos, amiguinhos próximos, você consegue, é nítido, né? Perceber que existem temperamentos totalmente diferentes, mas dizendo, né, os filhos, os irmãos, né, que nasceram dessa mesma mãe. Muitas vezes você pode se perguntar, nossa, por que é tão diferente, né? Por que saiu da mesma barriga, teve a mesma criação, teve a mesma... Porque a mãe viveu coisas diferentes em cada gestação. E aquele serzinho interpretou também certas coisas da forma dele. E aí vamos avançar um pouquinho mais. Outra memória que tem, então nós já vimos, tem as memórias intrauterinas, as memórias celulares, e agora vamos falar sobre as informações do DNA. Então, nós sabemos que quando um ser humano é formado, né, seu filho foi formado ali, ele é formado do quê? 50% do DNA do pai e 50% do DNA da mãe. Isso você goste ou não, você queira ou não, é incontrolável, é ali a biologia pura, né? Então, esse filho é a junção desses 2 DNAs. Mas o que carrega esse DNA? O DNA, então, ele carrega informações físicas e também de traumas e crenças das gerações anteriores das famílias paternas e maternas. Esse estudo se chama epigenética, para quem quiser pesquisar mais a fundo. Então, olha só, esse ser humano sendo formado ali. O próprio DNA dele já traz essas informações de pai e mãe que contém ali traumas, crenças, comportamentos que vêm e é uma forma incontrolável, né? E aquele ser já está sendo formado com aquelas informações, a mistura, né? A mescla daquelas informações. Então, todas as dificuldades da nossa vida, ela tem também influência das memórias transgeracionais. E os estudos da epigenética conseguem comprovar que no DNA possui informações até a nossa 7ª geração para trás. Então, imagina só, no meu caso, eu conheci meus avós, conheço meus pais e meus avós. Não cheguei a conhecer pessoalmente, né, meus bisavós. Não sei o que eles passaram, mas imagine quanta história teve lá atrás na tua família, né? Na família do pai dos seus filhos também, de guerras, de desastres, de imigração, de fome. Imagina tudo aquilo que o mundo, né, viveu nesses séculos atrás, nesse último século, no século passado, todas as histórias que a gente ouve, né? Imagina nossos familiares, nossos antepassados, os antepassados ancestrais do nosso marido, do pai dos nossos filhos, tudo isso também vem carregado na informação dos nossos filhos. Ou seja, nós estamos todos interligados. Mas como que isso funciona? Eu gosto de mostrar é um brinquedo, né? Mas para vocês entenderem mais ou menos, né? Então, imagina que seu filho é esse pontinho aqui. E todos esses ancestrais e toda essa informação do seu marido, da família do teu marido, da tua família, né? Está interligado. Então, imagina aqui, ó.
Estamos todos interligados, não tem como sair. Não tem como a gente, ah, não, eu não quero. É assim. Nós fomos formados dessa forma, nossos filhos também foram. Então, quando um se movimenta, um teve um trauma muito forte que ficou ali registrado, está todo interligado no sistema. Quando esses dois sistemas se unem, também imagina o quanto de informação não tem, essa criança não vem. Então, isso é independente se os familiares estão vivos ou não, se vocês conheceram ou não, se vocês tiveram contato ou não, porque são informações do DNA que nós carregamos, está ali no sangue, né? Transmite, passa, né? De geração para geração. E gostaria aqui de abrir um parênteses também, aí para os filhos adotivos. Os filhos adotivos também, eles continuam vinculados com a família biológica pelo DNA. E eles são influenciados pelo sistema familiar deles, da família biológica. Mesmo sem ter conhecido, sem ter tido contato algum com a família. É muito comum vermos, né, que as crianças adotadas, elas têm muitos desafios também. Por quê? Porque ele está contando, está trazendo a história dele. Só que muitas vezes os pais não percebem, né? Os pais que adotaram não percebem. Entende que ele tem as dificuldades, que teve talvez traumas, mas essa criança adotiva precisa ser olhada com amor, com respeito também, e não só ele, mas sim a família dele também. A mãe e o pai que disponibilizaram, né, para adoção. Os pais que adotam precisam ter esse olhar, essa postura de respeito por esses pais que adotaram, disponibilizaram esse filho para adoção. Então, quando a família que adota fica numa postura de julgamento ou de recriminar essa família, esse filho sente. Esse filho sentindo vai trazer comportamentos disfuncionais para essa criança. Então, olha só que profundo é isso também. E aí, aqui, eu gostaria de dar uma breve pincelar sobre alguns traumas que podem ocorrer numa criança no momento de gestação e nascimento. E aí nós vamos falar também das dificuldades que talvez seus filhos apresentem ou não, mas vamos falar um pouco sobre isso melhor. Então, quando a criança está ali, né, sendo gerada no ventre da mãe, são vários os traumas que ela pode passar na vida intrauterina. E algumas delas eu coloquei aqui. Por exemplo, gestação não esperada. Quando uma criança, uma mãe, né, não está planejando ter um bebê e de repente descobre que está grávida, a forma que a mãe, que o pai reage ao descobrir esse nascimento pode gerar um trauma ou não para essa criança. Então, imagina, né, uma mãe que descobre assustada, que está grávida, que não esperava, que não queria, que não está no momento ideal da vida, ou, né, enfim, às vezes o parceiro não tem um relacionamento, né, fixo, foi algo aleatório. Imagina o trauma para esse bebê, quando essa mãe descobre e toma um susto, né? Eu tô grávida. Ai, agora não era o momento, não era para ser. Como essa criança não se sente, não ressente, né? Não sou bem-vindo, não sou bem-quisto, não sou querido. Bebê esperado do sexo oposto também. É muito comum a gente ver esse tipo de trauma, porque muitas vezes é a criança que tem dificuldade de se expor, a criança que se sente envergonhada, que é mais fechadinha. Por quê? Eu não posso ser quem eu sou. Não posso. Meus pais queriam que eu fosse do sexo oposto. Então, isso é muito triste. Imagina você chegando num lugar, num ambiente que as pessoas não te conhecem. E aí falam, olha, tem uma pessoa vai lá e fala, tem uma surpresa aqui, tem uma pessoa aqui que vai aparecer para vocês. E aí aquelas pessoas estão lá e começam a falar, olha, tomara que seja um homem que tenha vindo, tomara que seja um homem que venha aqui, que apareça, que vai falar aqui para nós, alguma coisa assim. E de repente você entra lá e todo mundo gritando, vai ser homem, por favor, vai ser homem. Você entra lá e você é uma mulher, né? Aí lá, entra no palco uma mulher, aí todo mundo, tá bom, tá bom. Como você se sente? Você é adulta, como se sente? Sente uma rejeição, sente, né, uma coisa assim, um incômodo. Imagine esse serzinho tão pequenininho.
Geralmente, quando descobrem o sexo, o bebê ainda é muito pequenininho, o feto é muito pequenininho, tem poucas semanas ainda de vida, recebendo todo esse impacto, toda essa energia, toda essa sensação de que não sou bem visto, não sou bem quisto, ou não posso ser quem eu verdadeiramente sou. Outro tipo de trauma, depressão gestacional, perdas anteriores. Perdas anteriores também gera um registro no útero da mulher muito forte. Quando a mulher vive um luto, né? Esse registro de luto fica nesse útero dessa mulher. E quando vem esse outro feto, né? Esse outro bebê, ele sente, o bebê percebe, existe aquela informação naquele útero, né? E isso é muito pesado também para o bebezinho. Eu digo porque eu sou uma filha gerada depois de um aborto que minha mãe teve. E eu sei, né, fazendo as terapias, depois entendendo o quanto isso impactou na minha vida. Mas eu até então não percebia, eu só tinha os sintomas, né, a forma de viver na vida, e que me prejudicava, e depois eu fui entender qual era a raiz, o que estava por trás desse meu comportamento, dessa minha dificuldade. Outro tipo de trauma também que pode gerar nas crianças são a fertilização in vitro. Por quê? A fertilização ela é manipulada, né? Não é da forma natural. Então, aqueles óvulos ou aquele espermatozoide, ele é guardado, preservado em temperaturas muito geladas. Tudo isso gera informação e essa informação vai estar registrada na criança. Luto, quando a mãe vive luto, perdeu alguém muito querido, alguém da família, no caso da pandemia que nós tivemos, né? Quantas crianças foram gestadas e geradas no momento da pandemia, que as pessoas, o mundo estava vivendo, né? Em pânico, com medo. Imagina essas crianças, a informação que elas não receberam nisso. Outra coisa, acidentes, brigas, separação. Mas, sabe, eu briguei normal com meu marido, foi briga, assim, normal. Para você, adulto, pode ter sido normal, mas imagina para um serzinho tão pequenininho recebendo essa carga de adrenalina, de raiva, de descontrole, né, de tristeza que essa mãe sentiu. Tudo isso impacta o corpinho, a formação, o cérebro, os órgãos, a pele, tudo desse serzinho que está crescendo. Cesárea também é um dos traumas de nascimento. Por quê? Porque a criança não nasceu, não pôde vir de uma forma natural, não pôde fazer o esforço dela, né? Ela foi arrancada, foi tirada, quando tem o fórceps também, né? Qual foi o primeiro contato que essa criança teve com a vida? Foi algo forte, algo que tirou ela, né? De uma forma rígida, de uma forma que às vezes machuca, né? Aquele corpinho tão delicado. Então, esse é o registro de toque, o primeiro registro de toque que a criança teve. Muitas vezes depois você vai ver a criança tendo dificuldade em toque, em querer abraçar, ou em certos tipos de texturas, de roupa. Isso tudo são marcas que ficam impressas ali no corpo. Internação também, quando o bebê precisou ir para a UTI, tiveram que separar, né, o bebê da mãe. Tudo isso gera traumas naquele serzinho, naquele filho. E aí, depois, isso são o que está na parte invisível, né? Esses traumas ali. Lembrem da árvore, né? Está aqui na parte invisível. Mas depois, o que a gente consegue ver? O que está visível? Lembra daqueles frutos lá? É isso aqui, ó, as dificuldades. E aqui eu vou falar de algumas só, né? Que seus filhos podem ter, ou vocês conhecem crianças que tenham, né? Por exemplo, dificuldade para dormir, não come bem, ou compulsão por comer. Imagina aquela criança que teve problema de cordão, o cordão enrolado, né, na garganta. Imagina como que foi aquilo, ou quando engoliu mecônio, que acontece muito também, né, das crianças engolindo mecônio. Primeira experiência dela, engolindo aquilo, ou tendo aquilo apertado, né? Isso tudo a gente observa depois nesses comportamentos, mas a gente entende a raiz se for procurar saber a raiz. Senão a gente acha que é só uma fase, que é um momento, é salto de desenvolvimento. Outros tipos de dificuldade, não falam. Então, lembra, já vi casos de crianças que tinham dificuldade para falar, e quando a mãe foi fazer as terapias para olhar, né, a raiz disso, dessa dificuldade, por que o filho não falava?
descobriu que a mãe, na gestação, ela não queria contar para ninguém que estava grávida, ela estava com vergonha de falar para as pessoas. Então, não posso falar, não tenho autorização de falar. Isso tudo a criança ressente e fica essa informação impressa nela. Agressividade, criança apegada, né? Aquele bebê grudinho, dificuldade escolar, concentração, dificuldade de concentração, agitação, transtornos. Imagina a criança que foi desenvolvida ali com tanto estresse na barriga da mãe, nasce, vem para o mundo, começa a aprender, crescer, vai para a escola, tem dificuldade de se concentrar, porque ela tem medo, tá em constante perigo, teve muito estresse ali na formação do seu cérebro, do seu corpinho, então tá tudo ali. Doenças também, a mesma coisa, tá manifestando algo, está manifestando a criança através das dificuldades, dos comportamentos difíceis dela, ela está contando a história dela. É que muitas vezes os pais não entendem. Chora demais, é assim mesmo. Ou a criança, deixa chorando mesmo que vai dormir. É manhoso, é manhosa mesmo, deixa chorando. Deixa chorando, deixa chorando. O que acontece? Depois de uma semana, duas, a criança para de chorar. Olha, viu, funcionou. Funcionou? Na verdade, não. Sabe o que acontece quando a gente faz isso com uma criança? A criança, na verdade, ela se desconecta. Ela chorou tanto, pediu tanto ali e sentiu que não pode mais contar com os pais. E aí a mente dela se desliga para não continuar sofrendo. Então, olha isso que triste, né? E nós, às vezes, ouvimos, né? Aprendemos que tem que deixar chorar mesmo, tem que deixar a criança assim e ela vai aprender por ela mesma. Então, como o conhecimento nos liberta e nos ajuda a criarmos filhos mais saudáveis. Então, eu trago essas informações para vocês, não para se sentirem culpadas, mas para que vocês possam aprender e entender. É possível, ok, estou entendendo isso, estou aprendendo sobre isso agora, e o que eu posso fazer de diferente? Qual que é o caminho? Que eu... Às vezes a gente se sente culpada, né? Porque eu também não tinha essas informações quando meu segundo filho nasceu. E hoje trabalho para ajudar eles nesses traumas, mas é possível. O conhecimento, existe muita cura além da culpa. Se a gente só se culpar e parar e travar, o filho vai ficar naqueles comportamentos, naqueles desafios uma vida toda. Quanto mais cedo a gente olha para essas questões e cuida, mais fácil vai ser de conseguir limpar essas memórias no filho. Então, é importante a gente lembrar que nós somos um todo. E que todo que é esse, Juliana? Então, olha, nós não somos só esse corpo físico. Nós temos que lembrar disso. Sei que na nossa vida corrida, nesse mundo que a gente vive, é muito fácil a gente esquecer disso e achar que é só isso aqui, né? Só a carcaça. Mas não, nós somos um ser completo. O que é isso? Nós temos um corpo, nós temos mente, emoções e temos uma alma, um espírito, você pode chamar como for mais confortável para você, né? Mas nós sabemos que esse corpo é só a parte visível, né? Que a gente consegue ver, lembra? Mas existe todo um invisível por trás, a nossa mente, emoções, a alma. E quando a gente foca apenas no corpo do nosso filho, a gente não vai ter resultados concretos. Então, por exemplo, o filho é um filho que fica doente sempre, constantemente. Eu vou lá e medico, vou lá e medico, vou lá e medico, vou lá e medico. Eu estou cuidando só do corpo físico dele. E eu não vou ter resultados concretos. Então, e outra coisa importante, não é possível separar essas partes. Nós somos tudo isso junto e misturado. Vocês conseguem perceber ali, né? Cada parte nossa se une e se completa e está tudo junto e misturado. Não tem como separar. Isso aqui é só o corpo, isso aqui é só a mente, isso aqui é só a emoção, isso aqui é só a alma. Não, está tudo junto e misturado, agindo junto o tempo todo. E tudo que nós enxergamos é a materialização. Então, tudo começou na área invisível e daí veio para a parte visível. O que é essa materialização? O que a gente consegue ver? São as doenças, os comportamentos difíceis, né? Mas tudo isso tem uma raiz que está ali, né? No invisível. E não dá, mães, para nós entendermos os nossos filhos se a própria mãe não se entende. Se ela olha somente para a superfície.
Então, isso é muito importante. Lembra na nossa primeira aula, né, que nós falamos sobre você olhar para suas dores, olhar para quem você é, para suas emoções. Porque quando uma mãe olha para ela, quando vocês começam a cuidar primeiro de vocês, olhar para as suas dificuldades, o filho, muitas das vezes, eu já vi isso muito também, muitas das vezes as dificuldades dos filhos, elas desaparecem. Porque lembra, mãe e filho estão entrelaçados. A primeira infância, o filho ali até uns 7 anos de idade, ele está muito conectado no campo emocional da mãe e do pai também. Mas, e você falha ou não, esse filho vai sentir de alguma forma. Ele sente e ele vai representar nos comportamentos dele. Então, quando a mãe se cuida, quando a mãe olha para si, muitas das vezes, muitos dos desafios dos filhos, os comportamentos difíceis vão diminuindo, alguns somem. Então, é muito importante nós olharmos para isso também. Agora, qual é o caminho, então, da solução? Tá, Juliana, você me falou sobre tudo isso, estou me sentindo culpada porque minha gravidez não foi perfeita, o nascimento do meu filho não foi perfeito, eu não sou perfeita. Pois é, estamos todas aqui. Nenhuma de nós somos perfeitas, mas o caminho da evolução, né, é o conhecimento. E não só o conhecimento, mas também a ação. E aí, um dos caminhos da solução, que eu quero deixar aqui muito claro para vocês, é vocês buscarem por ajuda terapêutica holística. O que é isso? Ai, o que é esse holístico? Ai, não sei, isso daí acho que não é de Deus ou não é correto. Eu explico para vocês, porque eu também tinha esse preconceito antes de conhecer esse universo. Então, a palavra holo, ela vem do grego, que significa completa, inteira, ou seja, são terapias que trabalham o ser humano por completo, por inteiro, que não trabalha só a carcaça, lembra? Só o corpo físico. Elas são terapias que trabalham o ser humano por completo, trabalha as emoções, a mente, o corpo também e também a alma. Então, quais são essas terapias? Eu coloquei aqui algumas que eu conheço, que eu já fiz, mas existem várias outras. Mas são terapias florais, não sei se já ouviram falar, florais de Bach. Florais são terapias que trabalham, são gotinhas, eu tenho ali, são essências de flores que utilizam, e essas flores têm informações e trabalham o nosso campo emocional. Então, a gente coloca na água das crianças, na nossa água, eu mesmo sempre estou aqui pondo na minha água, na água das crianças, e existem florais para acalmar a criança, existem florais para ajudar no sono, existem florais para diversas situações da vida, e é muito legal. Que nem eu tenho ali deixa eu pegar aqui um vidrinho só para vocês verem. Porque teve gente que falou que não conhece aqui. Ó, esse aqui é um tipo de floral, né? Tem diversas marcas, né? E eles são gotinhas, ó, que você coloca na água, na bebida, você pode colocar do filho, da sua garrafinha, sua água, você vai tomando ao longo do dia. E ajuda muito nesse campo emocional. Então, alguns tipos de terapia, florais, aromaterapia, não sei se vocês já viram, conhecem, né? Aquele que a gente põe no difusor e cheira, né? Tem cheiros muito gostosos. Então, são essências, né? São óleos que vêm de flor, que vêm de folhas, de diversas coisas da natureza. Então, olha só que incrível, né? Deus, o Criador, seja como você chama, né? Quando criou esse universo, quando nos criou, também criou a cura, né, para nós. Nós podemos encontrar. Não estou dizendo que não deve ir para o médico ou se medicar quando precisa, não é nada disso, mas é que, lembra, isso só vai estar tratando a carcaça, o corpo. A gente precisa também olhar para as outras partes, né? Então, outros tipos de terapia, bioenergética, constelação familiar, hipnoterapia, acupuntura, psicologia pré e perinatal, theta healing, meditação, reiki, arte-terapia, barra de axis e tantas outras. E eu estava pesquisando e achei muito interessante, porque no Brasil, inclusive, esses tipos de terapia existem muitos no SUS, que o próprio SUS oferece, né? Então, olha que incrível, a medicina já está percebendo que
Muitas das doenças, das questões que as pessoas passam, só o remédio não adianta, não vai resolver. Por isso que, e lembra daqueles frutos? Não adianta a gente só tirar o fruto podre. O que vai acontecer? Vai nascer outro fruto podre. Então, não sei se vocês já viram, tem pessoas às vezes que têm câncer, a pessoa vai lá, tira o câncer, depois de um tempo nasce um outro câncer. A pessoa vai lá, tira o câncer, depois de um tempo vai lá e nasce outro câncer. Por quê? Porque não está olhando para as raízes, não está cuidando das raízes, está indo lá e só tirando. Mas as raízes estão machucadas, as raízes estão doentes, precisa cuidar lá da raiz. E esse tipo de terapia ajuda a trabalhar essas raízes. Então, os filhos, eles só evoluem se a mãe evoluir primeiro. Lembra, eles estão entrelaçados conosco. Então, olha a importância, né, de nós mães olharmos, buscarmos ajudas de formas que nós possamos nos trabalhar, que nós possamos trabalhar os nossos filhos por completo. Chega, acabou a época, né, de a gente achar que é só o corpo humano, que na verdade nós sabemos que o que dá vida a esse corpo físico é uma alma, é um espírito. Isso aqui é só um carro, né, que nos leva para a vida, para viver essa vida. Mas existe algo muito maior, muito mais forte do que esse próprio corpo. Mas o corpo está todo registrado, esse corpo físico, a partir do começo da nossa experiência física aqui nessa terra, lá na barriga da nossa mãe, já começou a registrar tudo o que aconteceu ali. Então, chegando aqui, né, para o nosso final, lembra aquelas perguntas que eu fiz para vocês? E após apresentar, né, tudo isso para vocês, eu quero dizer, né, que os filhos, eles vêm para dar luz àquilo que a família não enxerga. Os filhos, as dificuldades, os comportamentos difíceis dos filhos, está apontando, está jogando uma luz para aquilo que a família não enxerga ou não quer enxergar. E se nós tivermos sabedoria, nós vamos buscar e vamos conseguir enxergar, compreender o que o filho está apontando, o que o filho está mostrando para nós. Os filhos também, eles vêm para nós trabalharmos a nossa evolução. É realmente uma jornada maravilhosa ser mãe. Apesar de todos os desafios que nós temos, né? Eu tenho certeza que cada uma de vocês consegue perceber o quanto você evoluiu como mulher, como pessoa, desde que você se tornou mãe. Os filhos vêm na nossa vida para nos ensinar coisas que a gente jamais imaginou que iríamos aprender, o que existia, né? Então, o filho, ele não é cura, mas os filhos são caminho para a cura. Isso é tão lindo a gente saber, né? Porque essa coevolução, essa parceria que existe, né? Mãe e filho, esse serzinho que foi gerado dentro de nós, né? Uma vida que nasceu dentro de nós. Eles vêm para nos ensinarem muito. E eles são o caminho para a nossa cura. Eles estão nos mostrando, nos conduzindo, conduzindo não, mas estão nos mostrando, nos apontando aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa olhar. E lembrando que todo filho é o filho certo e toda mãe é a mãe certa. Isso é você com seu filho e você também com os seus pais. Talvez você tenha uma história difícil com seus pais, teve uma história difícil com seus pais, mas saiba que eles são os pais certos para você, para te mostrar, te ensinar o caminho da evolução. Porque foi através desses pais que você chegou onde você chegou, que você se tornou a pessoa que você se tornou, com as dificuldades, com as alegrias, com tudo que há, com tudo que tem, sem excluir nada. E eu gostaria de que vocês lembrassem disso, né? Que essa é uma jornada da vida de evolução. A gente não veio aqui a passeio, né? Essa vida não é algo assim, tô aqui passeando e amanhã morrer, acabou tudo. Não. Isso aqui é uma jornada de vida que a gente veio para evoluir. E muitas das vezes a gente só consegue evoluir através das dificuldades. Então,
tanto das nossas quanto dos nossos filhos enquanto pequenos, depois eles vão crescer e vão seguir a vida deles. Mas o quanto antes a gente conseguir trabalhar, olhar, cuidar dos nossos filhos, ter esse olhar, né, como um todo, esse olhar integral para o filho, olhando ele como um todo, eles vão com certeza crescer e se tornarem pessoas, adultos melhores, mais emocionalmente melhores, maduros para lidar com as dificuldades da vida, para lidar com os seus relacionamentos no trabalho, com a sua própria família. Então, que nós possamos ser essa chave, né, esse portal que traz esse tipo de conhecimento, que traz esse tipo de cura para a nossa família. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona, vou fazer com vocês hoje um exercício, vamos fazer uma prática, para vocês perceberem um pouquinho como é trabalhar esse filho, né, como um todo. Então, vou levar vocês para uma meditação, eu vou guiar vocês, podem ficar tranquilas. Se possível, por favor, façam sem estar perto dos cílios, que vocês possam ter fone de ouvido, sem ser interrompida. Pede ali uns 5 minutinhos só para você, se você está vendo a gravação também, se os cílios estão por perto, por favor, saia, tome seu tempo, vai ser uns 5 minutinhos, mas que você esteja realmente entregue e tranquila para esse momento, ok? E aí nós vamos começar então a nossa prática. Eu vou pedir para vocês estarem confortáveis, com os pés no chão. Eu vou colocar só uma musiquinha aqui, só um momento. E deixem saber se vocês conseguem ouvir a música. Consegue ouvir? Não? Só um momento então, peraí. Ok, eu vou compartilhar agora a música e daí nós vamos começar o nosso exercício. Ah, lembrei. Antes de a gente começar, eu gostaria que vocês pensassem em um filho de vocês e em um desafio, um comportamento desafiador que ele tenha, ok? Seja um comportamento, seja alguma dificuldade que ele está tendo. Pensa nisso e pensa nesse filho, nesse momento que nós vamos fazer essa prática. Depois você pode ver a gravação, se tiver outros filhos, pode fazer para outros filhos, ou se quer fazer para o mesmo filho, mas para outras dificuldades que ele tenha, também você pode repetir, tá bom? Mas agora, por favor, pense em um filho e em uma dificuldade desse filho, ok? Vou compartilhar aqui a música, só um momento. Consegue ouvir agora? Ok. O som tá agradável? Ah, ok. Consegue ouvir bem minha voz? Ok. Então tá, então, nesse momento, vou pedir para que você feche seus olhos, tomando uma respiração profunda. Respira, solta. Isso. Respira, solta. Eu sei que você recebeu muitas informações hoje, mas vai pedindo para a tua mente descansar. Agradeça a ela e diga para ela: agora você pode descansar. Isso. E respirando, você vai sentindo seus pés no chão, como se tivessem raízes, descendo, descendo, até o centro da terra, onde toca uma energia quente e amorosa. Essa energia quente, amorosa, vai subindo por essas raízes, até tocar os seus pés, subindo pelas suas pernas, coluna, braços, e você se sente relaxada, completamente tranquila.
E nesse momento, você se concentra no teu coração. E agora, como se você mergulhasse para dentro do teu coração, você vai sentindo ele pulsar. Você vai mergulhando profundamente. Até que você encontra um portal de luz, de amor, onde só existe o puro amor incondicional. E você decide entrar nesse lugar do teu coração. Nesse lugar de luz, de amor, você visualiza na tua frente o teu filho, a tua filha. E você se abaixa na altura dele, na altura dela, olhando nos olhinhos dele, dela. E você pergunta: filho, o que esta dificuldade está tentando me contar? Acolha, receba, perceba seu filho te falando. Talvez em forma de pensamento, talvez você veja ele falando, ou você sinta algo. Apenas acolha, sem questionar, só acolha. E olhando para o teu filho, você pergunta para ele: filho, quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Perceba. Então pergunte: filho, filha, o que você precisa para melhorar disso? Perceba teu filho falando. Então, agora você agradece teu filho. Obrigada, filho, filha, por ter me contado. Agora eu vejo você e percebo quão difícil deve ter sido para você. Quão difícil foi passar por isso. Nesse momento, você dá um abraço nele, nela, um abraço bem apertado, um abraço de alma, coração com coração. Você percebe como se tivesse um cordão de luz que liga o teu coração ao dele. E você envia o mais puro amor incondicional para o teu filho, para a tua filha. E você percebe o coração dele se enchendo dessa luz, enchendo até transbordar do mais puro amor incondicional. E você também envia para ele, para ela, toda a cura necessária para esse comportamento, esse desafio que enfrenta. Perceba teu filho, tua filha recebendo essa luz, esse amor, essa cura. Respira, solta. E agora você observa como está o semblante, o rostinho
do teu filho, da tua filha. Você novamente volta a abraçá-lo. E você diz para ele, para ela: eu amo você, do jeitinho que você é. E eu te autorizo a ser você. Eu te amo e sempre te amarei. Tudo bem? Você então vai se despedindo desse filho e ele vai brincar. Você observa ele indo à frente, correndo, indo brincando, brincar. E você, com gratidão no teu coração, agradece a fonte, o Criador de tudo que há, por esse momento, por esse entendimento. Respirando, vai soltando, se preparando para voltar aqui e agora. Quando estiver pronta, pode mexer nos pés, as mãos e abrindo os olhos suavemente. Isso. Muito bem. Como estão todas? Tá bem? Rô, tá bem? Se sentindo bem? Ok. Como foi para você? Conseguiu visualizar o seu filho ou sua filha? Sim, consegui. Conseguiu? Foi bom? Foi muito bom. Você conseguiu ver ele te falando, te contando sobre a dificuldade? Sim, consegui. Consegui, Conseguiu? sim. Que bom, parabéns. E você, Clau, como foi para você? Conseguiu? O seu está mudo. Deixa... Ah, então, já não consegui ver o meu filho falando nada, nem por pensamento, nem por palavra, nem sentir nada. Uhum. Tudo bem, isso pode acontecer também, porque é o que estava disponível para você nesse momento. E também o que pode acontecer é, às vezes, quando você vai dormir, você vai ter às vezes sonha, às vezes vem sensações, às vezes, se você for repetir de novo, fazer ouvir essa gravação novamente, você pode é, começar a perceber ou a ver ele falando, né? Então, cada uma é de uma forma. Não existe o certo, não existe o errado. É que cada um recebe, consegue receber essas informações de uma forma, e tem pessoas que já da primeira vez já conseguem, né? Que nem a Roberta falou, conseguiu ver o filho falando sobre a dificuldade, o que que era, e ok, ótimo, mas tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, tem pessoas que vêm de uma outra forma, faz o exercício agora e depois que vem a informação. Então observem, né? Observem, se quiserem repetir também pode. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado dessa nossa prática. E lembrar, né, que nós mães temos o poder de curar nossos filhos, né? Enquanto são pequenos. E esse coração nosso, com o coração do nosso filho, lembre que ele está entrelaçado, eles foram formados dentro de nós. E vocês têm, cada uma de nós temos esse dom de curar também nossos filhos. Então procurem fazer esse exercício, às vezes está acontecendo algo, o filho está com alguma dificuldade, você pode sempre voltar e recorrer a esse recurso de olhar, de sentir seu filho, de sentir o coração do teu filho, o que esse coração do filho está para te contar, o que ele tem para te dizer. Tipo, alguém falou, como faço para assistir às outras aulas? Essa foi a primeira que consegui assistir. Alessandra, eu deixei disponível no nosso grupo do WhatsApp, lá nas informações do grupo, tem o link das aulas, aula 1, aula 2 e hoje é a aula 3. Então, você pode clicar lá, você vai ter acesso às aulas.
Alguém falou, uma dificuldade que venho buscando resposta há muito tempo. A Roberta mesmo falou. Ok, que bom, fico feliz por isso. Ju, quer comentar algo? Tudo bem? Ok, então tá. Então, gente, vamos terminando por aqui hoje. Quero agradecer a todas vocês por essa jornada. Foi para mim um prazer estar aqui com vocês. Foi realmente muito bom fazer essa imersão de colocar a serviço, né, disponibilizar esse conhecimento, essas informações que nos ajudam, né, como mães, como mulheres, como esposa. E eu gostaria de deixar também para vocês que esse grupo que nós criamos, né, que tem tantas mulheres lá, eu quero deixar ele ativo e manter ele ativo. De tempos em tempos, eu penso em fazer uma imersão assim também, trazendo outras informações, mas eu quero semanalmente colocar ali uma informação, uma dica para vocês, porque eu acredito que juntas a gente pode viver essa maternidade de forma mais leve e aprender também, né, com as trocas de experiências. A gente pode trocar nesse ambiente seguro, esse ambiente que nós podemos falar dos nossos desafios, que podemos buscar ajuda uma das outras, e eu me coloco disponível para ajudar vocês, para colocar o meu conhecimento para vocês, que mudou, transformou a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos. Eu quero realmente levar esse conhecimento para o mundo, para as pessoas, para as famílias, para que nós possamos, né, colocar filhos mais saudáveis na vida, né? Preparar esses filhos para serem adultos mais saudáveis e terem suas famílias mais saudáveis também. Então é isso, muito obrigada, gente. Boa noite a todas, um abraço.